chegamos a mais um Outcast Podcast, nossa janela para o mundo da neurodiversidade. E hoje, como sempre, aqui um convidado especial, né? Jaque, vou até adiantar já, porque o Jaque é de casa, já é uma pessoa, né, que está aqui com a gente, está sempre trazendo boas informações. Já vou até adiantar, porque ele é de casa, é prata da casa, né, Jaque? É verdade. Mas eu não posso deixar de falar também dos nossos parceiros, né, do Outcast, nossos amigos, aqueles que compraram a nossa ideia de levar a informação cada vez mais longe. Então, sempre, né, temos que lembrar deles. Então, solta aí, Fred. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Um oferecimento Oficina da Massa, a melhor pizza da região. CEP, Centro Especializado em Psicodiagnóstico. Priorize, Centro de Referência Médica em Neurodesenvolvimento. Itamed, Clínica Multidisciplinar. IRS, Serviços Elétricos e Hidráulicos em geral. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Então, Jaque, muito bem-vindo de novo à nossa casa. Quer dizer, agora a sua casa também, né? Agora que nós estamos todos agora na mesma casa. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema bem particular, né? Uma coisa bem delicada, que é o transtorno borderline, né? Que às vezes está meio banalizado na internet, né? A gente vê isso. A gente costuma ver vários, né, cientistas, psicólogos, mestres, tocando no assunto, mas fica meio confuso para as pessoas entender, porque cada um tem uma técnica e uma teoria diferente, né, Gisele? Com certeza. De compreensão do border. Mas aí hoje a gente vai estar aqui para esclarecer isso, né? Então, assim, vamos agora, né, trazer informação séria para o nosso público. Fala pra gente mais ou menos o que é o border. O borderline, ele é um transtorno, né, da personalidade mais avançado, né, um pouco. A gente tem hoje o transtorno da personalidade, né, a gente tem hoje o bipolar, né, e a gente tem hoje o borderline, e a gente, além do borderline, tem também um quadro de sociopatia, né, que vai além do border, já entra numa característica, né, mais cruel, mais maldosa, né? Diferente hoje do borderline, porque além de ser um transtorno da personalidade, ele atinge o sujeito, né, por completo, deixando ele inquieto por dentro, né? O bipolar hoje ele tem, né, as suas particularidades também dentro do transtorno, né, do humor, né? Mas tem diferença. Qual a diferença entre o bipolar e o borderline? Porque todos os dois têm aquela coisa do limite, né? Exatamente. O bipolar ele muda constantemente de humor, né? Ele tem uma alteração no humor muito gritante, né? Exemplo, eu estou aqui falando com você, eu estou sorrindo, do nada eu posso estar triste, do nada eu posso estar chorando, do nada eu posso estar com raiva, né? Mas isso tudo dentro das mudanças do humor. O borderline hoje ele é um transtorno mais agressivo hoje na parte da personalidade, porque ele, né, ele mexe com as emoções, né, ele deixa a flor da pele as emoções, né? O borderline ele tem tudo dele é mais intenso, tudo dele é confuso. Você está conseguindo me entender? Tô conseguindo, sim. Assim, o nome, né, a gente traduzindo do inglês borderline, quer dizer, é na beirada, né, sempre na borda, na linha. Exatamente. Que é aquela coisa do... Mas aí a diferença dele é justamente essa, ele demora mais tempo para mudar de humor com relação ao bipolar. Vamos lá. O borderline hoje, ele carrega grandes particularidades dentro da psicologia e dentro da psiquiatria. Um exemplo, ele tem as emoções hoje muito intensas, né? Tudo do borderline é muito intenso, né? Se ele te ama, ele ama com intensidade. Se ele te odeia, ele vai te odiar com uma intensidade muito grande, né? E o border tem uma característica muito forte, né? Que é o medo do abandono, né? Por que dessa manifestação? Tudo isso ele carrega porque ele tem medo de ser abandonado, medo de
das pessoas rejeitarem, medo dessa parte, né, social acontecer. Mas a gente vive numa sociedade hoje que nos coloca à prova dessa aceitação, dessa necessidade que a gente tem de afeto, essa obrigatoriedade de ser feliz. Como que a gente diferencia o transtorno de uma característica comum? Porque tem gente que é assim mesmo, que é muito intenso, que se apaixona com 5 minutos. Como diferenciar essas características? Bom, isso tudo é avaliativo. Né? Você consegue identificar uma personalidade comum, né? Dentro da personalidade, alguns traços, vamos dizer assim, da pessoa, né? Que possa ser de fato um traço leve de personalidade, de humor comum, uma alteração no humor, diferentemente do borderline. Por quê? Ele por si tem as suas características próprias, né? Ele tem essa dificuldade, né? E esse medo do abandono, né? Das pessoas. Por esse motivo, ele precisa chamar a atenção de alguma forma para que as pessoas vejam ele, né? E muitas das vezes o momento de chamar a atenção é muito intenso, né? E às vezes acaba afastando as pessoas daquele comportamento. Um exemplo é a raiva, né? Ele tem uma raiva, quando tem raiva muito intensa, né? Então você, óbvio, uma pessoa que está aqui com raiva, quase te agredindo, obviamente você vai ligar o seu mecanismo de defesa, vai, epa, vou ficar aqui não, né? Vai que esse sujeito me agride e tal. E assim é o borderline. Mas do outro lado ele tem amor, né? Ele ama e odeia ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É complicado, né? Porque a gente... eu falo porque assim, na internet a gente vê muitas pessoas que se auto, né, tem aquele autodiagnóstico, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. A saúde mental, ela gera muito conteúdo. Eu tenho acompanhado e admiro muito o trabalho da doutora Andréia. Ela é psicanalista hoje bem famosinha na internet. E eu adquiri alguns conceitos dela relevantes à saúde mental e alguns pontos que ela relata os quadros clínicos, né? Diferente hoje de outras pessoas que eu não tenho tanto admiração, mas podem também usar aquele mesmo conceito de um jeito dele. Porque hoje a saúde mental, a psicologia, ela tem grandes áreas hoje de atuação. Psicanálise, né? A TCC, e por aí vai. E a interpretação desses quadros psiquiátricos, né? De humor e de personalidade tem muito a ver também com o lado da psicanálise. Né? Muitas das vezes, claro que eu não sou psicanalista. Sim. Né? Eu respeito e admiro, portanto eu acolho algumas teorias, igual eu falei da doutora Andréia, para a minha vida no consultório, porque eu vejo que aquele fato tem razão. Eu já vi algumas coisas. É verídico aquilo que ela fala. E ela conta relatos de atendimentos. Né? Então ela leva quadro clínico para poder falar. Ela não fala algo solto nem algo aleatório. Que ela acha que ela... Não. Tudo que ela fala, ela tem vivência. Interessantíssimo demais. Mas você fala assim, dessa instabilidade emocional, né? Do border, dessas mudanças intensas de humor. E como que lida com isso? Bom, primeiramente, se não tiver hoje um tratamento com a psiquiatria, só a terapia não resolve. Né? Muitos procuram a terapia porque tem medo de medicação, né? Acho que o médico vai dopar. Eu, particularmente, não atendo, porque um transtorno de borderline hoje é um transtorno que ele requer medicação. Né? Como é que eu vou atender um sujeito hoje em crise? Quem vai conter a crise? Não é só a terapia.
tem que haver uma intervenção de medicação certa, no momento certo e na hora certa. E aí, assim, ele medicado, ele vem para terapia, porque a terapia ela vai ajudar a ele lidar com esses conflitos internos que ele carrega. E como é que é esse retorno dessa... Ele está em crise, aí quando, né, estabiliza a crise, como é que é esse retorno? Tem alguma postura, tipo, ai, nossa, como é que eu fui... tipo, a pessoa tem às vezes ela não controla o próprio corpo e acaba tendo uma crise, alguma coisa, que aí, né, todo mundo fica sabendo, tipo... Vou dar um exemplo assim da epilepsia, não tem nada a ver com border, né? Mas assim, o exemplo da epilepsia, que a pessoa não tem o controle, então de repente ela tem uma crise, quando ela sai dessa crise, ela fica meio que, nossa, que vergonha, que coisa que fiz. Existe isso no border também? Eu sempre falo que qualquer tipo de transtorno hoje não há cura, né? Porém há intervenção e tratamento. Então, se você olhar, todo quadro patológico de transtorno não existe cura dentro da ciência, mas tem o quê? A intervenção para diminuir aquele sintoma. E a terapia vai, de fato, tratar para poder não deixar que a crise venha. Né? Mas se ele não tiver medicado, ele pode a qualquer momento ter uma crise. Né? Mas eu falo uma crise não no consultório, uma crise no casamento, uma crise... Sim, é justamente, né? Isso. A minha questão é, depois que ele teve a crise no casamento, vamos botar um exemplo que você deu, quando ele retoma, com essa crise passa, quando ele retoma meio que a consciência, essa rebordosa, como que ele... Isso piora para ele, saber que ele teve uma crise pelo problema dele, como que o paciente com esse transtorno lida com esse transtorno? O borderline é diferente do sociopata. A sociopatia, ela não sente em momento algum culpa de nada. Não vai sentir. O border, ele sente culpa. Ele sabe que ele fez ali, que está errado, mas é muita coisa que dentro do corpo que deixa ele estável em alguns momentos, mas porém em outros momentos ele não consegue controlar os impulsos. Muita raiva, medo, angústia, o choro, ao mesmo tempo depois vem outros tipos de personalidade entrando, então ele fica naquela corda bamba, né? E eu atendi e atendo até hoje uma situação de borderline, onde uma pessoa, essa paciente foi casada, né? E ela teve o fim do relacionamento justamente por conta do transtorno, por não saber lidar, né? E o marido também muito imaturo na realidade, não ajudou, porque são casados bem novos, né? E aí ela carrega uma culpa, Gisele, gigantesca daquela situação onde ela não é culpada. Só que o cenário todo deixou ela como se ela fosse culpada. Então, o que o papel da psicologia hoje vai fazer para entrar na intervenção? Não tem só um culpado dentro de uma relação. Quando algo dá errado, os dois são culpados. Porque o que a gente mais vê hoje, Gisele, é um casal, hoje estou falando terapia de casal, é um culpando o outro. Um joga para um, para o outro, mas na verdade não tem um culpado. Quando os dois entendem que ambos são culpados, as coisas vão fluir. Não é verdade? Sim, claro. Então é assim que funciona. Entendi. Você fala muito do medo do abandono, né, dessa questão. Fala mais um pouquinho sobre isso. Bom, o medo é o medo, na verdade, das pessoas que ele mais ama o abandonar. E na verdade, as pessoas que ele mais fere. Entende? Por esse motivo que ele vem com raiva e vem com culpa, é uma mistura de sentimento. Então ele carrega esse medo sim de ser abandonado, mas não só por essas pessoas, por
todo mundo. Ele tem medo de ficar sozinho, ele tem medo que ninguém goste dele. Então, por esse motivo, ele precisa, na parte comportamental, chamar a atenção. Ei, eu estou aqui, de alguma forma, com a raiva, com os impulsos do choro, né, com a parte da emoção. Né, tudo do borderline é tudo intenso. Ele não tem um equilíbrio, entende? É tudo avançado. E como é que chega esse diagnóstico? Porque quando que começa a se apresentar os sintomas, como que se chega a essa conclusão e não uma outra, por exemplo, na infância? Ou... Geralmente, esse quadro desse comportamento de personalidade, ele já vem fechado o diagnóstico com o psiquiatra. Sim, mas aí em que momento? A família observa? Aí o que acontece? A família observa certo comportamento, vai numa consulta e volta, aí o psiquiatra manda também pra gente, né, para avaliar, e é um conjunto que pode se fechar, mas a psiquiatria, ela tem, né, o direito, e normalmente já vem com um quadro fechado pra gente. Ou eu observo alguma coisa na terapia do comportamento de um indivíduo e encaminho ele para a psiquiatria para poder fechar, bater o martelo, porque o martelo ele nunca é abatido sozinho, né? Nenhum técnico. Ele precisa de um conjunto, e principalmente do neuropediatra, quando é criança, de um psiquiatra, de um neurologista, para a gente fazer esse conjunto do psicodiagnóstico. Mas quais são os indícios assim que dá para você desconfiar que seja? Entende. Bom, o medo, a angústia, essas impulsividades no comportamento, né, ou tudo ou nada, né, esse desequilíbrio emocional que não tem um controle, né, mas não tem especificamente um padrão assim, igual a gente tem a avaliação psicológica, a gente segue testes, né, eu particularmente sou muito da observação, né, noto alguns sintomas parecidos, aí eu fico avaliando quieto nas consultas. Se continuar, eu vou encaminhar para um colega na psiquiatria para poder ele olhar. Porque é muito importante isso. Porque você ajuda o outro indivíduo a diminuir a dor, né, que há muito tempo ele vem sentindo. Mas aí é mais fácil identificar então quando é maior, não quando é criança. Quando é maior. Eu não peguei num quadro infantil. Eu acho que é mais notório, eu particularmente, a avaliar até adolescente dá, para a gente poder fazer a captura e fechar assim, o psicodiagnóstico. Mas o infantil, não. Não tem como. Nota-se alguns quadros de perversidade, alguns quadros de impulsividade na infância, mas nada se fecha. Porque tem coisa que é natural da infância, até a perversidade. Exatamente. Né? Do pegar o bichinho, apertar ele até esmagar, não é porque é perverso, porque às vezes é da criança. Acho que e muitas das vezes a criança chega pra gente com um histórico debilitado. Aí você vai puxar a raiz da infância, lá de trás, você vê dor, né? Dor que eu falo no relacionamento com os pais, perca de alguém que a criança amou, né? E ela reage de alguma forma, porque o corpo fala. Então o corpo, a criança não tem muito essa questão de falar. Então eu uso muito lúdico para eu poder ter algum retorno de algumas crianças que têm dificuldade de falar. E é notório ali. Eu atendi um caso onde a criança perdeu o avô. Né? Então a criança estava demonstrando um comportamento diferente em caso de inquietude, de insônia, também de raiva. Né? E os pais levaram para poder ver o que estava acontecendo. Né? E muita questão também vindo não, né? Aí os pais confundem com TOD, né? Mas tem que avaliar profundo. E eu descobri que aquela criança perdeu o avô. Né? Então tudo aquilo que ela estava sentindo, ela estava tendo dificuldade de quê? De jogar para fora, de alguma forma ela estava jogando. Né? O Freud vai dizer que o corpo fala, que o corpo estava reagindo de alguma forma perante a perda do avô. É a mesma forma de reagir com o comportamento pedindo ajuda. Gisele, me ajuda? Socorro. Né? É a mesma forma, eu estou falando com você, só que a criança reage de uma forma diferente. Ou o adolescente também, que não...
É porque não sabe processar, Exatamente. né? Essas questões mais profundas, né? Assim, me dá uma tentativa intensa, assim, de evitar abandono. Você falou que às vezes a pessoa que mais ama é que mais sofre, né? Que ele faz sofrer, entre aspas, né? Não é que faz, é porque às vezes ele acaba tendo atitudes que acaba afastando essas pessoas. Um exemplo, vou te dar um exemplo, tá? A esposa ou a mãe, né? Ele tem as impulsividades, né? Momentâneas ali, mas ele depois, ele sente culpado, né? Ele tem medo daquela pessoa abandonar, né? Porque ele se sente só a todo momento. Ele se sente culpado a todo momento, né? Ele se sente inferior a todo momento, a mim, a você. Então já existe por detrás o complexo de inferioridade, já existe por detrás essa parte mesmo do corpo, da rejeição do corpo, eu sou feio, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, né? Então existe isso por detrás também que vem a juntar para que seja canal da manifestação dos sintomas, né? Da culpa, do medo, da insegurança, do abandono e por aí vai. Aí com a medicação ele consegue se controlar ou sempre vai ter essa questão? Quando você está medicada, no médico, eu sempre falo, né? Com o médico certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, tudo tem possibilidade de dar certo. Né? Não é que vai curar os sintomas, não, né? Sim, eu entendi. Mas vai fazer o quê? Eu te expliquei, vai amenizar aquele sintoma. E a terapia também tem esse objetivo, que junto com a psiquiatria, com a medicação, de ajudar que aquele sintoma se afasta, né, o mais possivelmente. Mas qualquer coisa é motivo de estabilizar. Mas ele, assim, diferentemente de algumas outras patologias, ele tem plena consciência de que ele tem esse transtorno. Sim. Aí, então há, em alguns, obviamente, aquela vontade de tentar se controlar, alguma coisa nesse sentido? Ou eu sou assim, nasci assim, Gabriela? Existe, na verdade, a questão como é que eu posso fugir outra palavra até aqui? Que é muito importante, da dificuldade, né, de aceitar, muitas das vezes, o psicodiagnóstico. Tem esses momentos, né, e é mais difícil de você lidar, né, porque ele não aceita. Tem pessoas que não aceitam, não quer terapia, não quer medicação, e aí fica nessa situação toda, né? Você faz de vítima, né? de inferior, né? Enfim. E quando a pessoa ela tem a consciência do que ela precisa de ajuda, tudo muda mediante aquele quadro clínico, porque ela está consciente, ela está tratando, né? E também algo muito importante para essa natureza é a atividade física, né? Porque ajuda também a liberar hormônios, ajuda a acalmar, né? Sempre falo que a atividade física para qualquer área de ansiedade, de depressão, qualquer tipo de transtorno é a melhor saída hoje. Para extravasar, Exatamente. de ficar nessa angústia. E assim, você falou outra coisa também que eu achei interessante sobre a percepção de si. Né? Como que a pessoa com esse transtorno, ela consegue, como é que ela se enxerga? Na verdade, ela se enxerga, me perdoa a dizer, um nada. Ela se sente a todo momento inferior. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ele tem esse olhar de um todo. Todo mundo me odeia. Entende? E aí, quando vem as crises, ele consegue ainda ter a percepção mais agravante da situação. Porque ele fica nessa, né, Ele fica na linha.
Quando ele foge da linha, ele está entrando em crise, né? Então, tudo do border, conforme fala, na borda, é tudo certinho ali. Fugiu alguma coisa para ele? Mas ele atenta contra si mesmo? Alguns sim. Alguns sim. Tentam se punir ou fazer alguma coisa nesse sentido? Alguns sim. Porque, na verdade, entra outros transtornos, né? E muitos dos borderline têm características também de, não tratando, não cuidando, de entrar com um quadro mais agressivo de sociopatia, né? Que é algo bem um pouco diferente, porque o sociopata hoje não sente culpa de nada. Ele é perverso, ele é manipulador, ele é estrategista, ele organiza tudo com uma frieza. E o border não é frio, entendeu? O border, ele tem aquela questão do afeto ainda. Ele tenta a aceitação pelo afeto, Exatamente. pela amizade, e isso é difícil para ele. Ele tenta a todo momento fazer que as pessoas gostem dele. Né? Ele tem essa carência afetiva. Ele carrega essa carência afetiva muito grande. Né? Então, se a gente for estudar a fundo, a gente vai descobrir que lá atrás, né? Mas só que a gente não vai estudar a fundo porque já está com transtorno ali. Né? Já está diagnosticado, então o aqui agora, igual o TCC, cuida daquele momento. Né? Vamos tratar o que está sentindo agora, a dor, vamos tratar o luto, vamos tratar esses desvios de personalidade para que a gente possa amenizar os sintomas e que aquele paciente, aquele indivíduo se sinta melhor. Né? Esse é o nosso papel da terapia. Né? Não dar um norte para ele, mas fazer que ele identifique o norte da terapia. Nós podemos ajudar aquele paciente, aquele indivíduo, a encontrar o caminho, mas nós nunca podemos encontrar o caminho e não decidir nada por isso. Até porque não tem graça. Não tem graça. Se bem que eu queria. Seria mais fácil. Você fala, faz isso, é aquilo. Mas realmente a pessoa tem que encontrar seu próprio caminho mesmo e como você mesmo já falou, né? Essa sensação de vazio, de ser um nada e de não ter nada, né? Isso é uma coisa que é muito forte. Muito. E como é que é lidado isso na terapia? A gente vai trabalhar as emoções, né? Por que ele se sente assim? Né? Tudo a gente questiona. Mas por quê? Aí ele vai automaticamente revelando, e aí a gente vai fazendo um trabalho em conjunto, né? Tem que ter um motivo. Né? Mas às vezes tem uma razão de ser. Tem. Às vezes ele é mesmo. Mas aí, mesmo ele sendo, tem um porquê. Entende? Tem um porquê. Tem uma raiz. Entendi. Entende? Que é preciso investigar. Né? Na primeira consulta a gente faz aquela anamnese, né? Aquela triagem para entender por que aquele paciente está chegando ali. Qual é a demanda dele, que muitos não vêm encaminhado. Para mim, dos médicos, chegam, vê lá nos quadros dos convênios e procura. Aí eu preciso entender o porquê que ele está procurando. Né? Muitos não têm indicação clínica. Mas já chegou alguém falando para você, eu acho que eu tenho isso? Vários. Hoje, Gisele, a gente está num boom, quebrando um pouco do protocolo, de pessoas que chegam, muitas pessoas chegam para mim ou para outros colegas, eu acho que eu tenho autismo, me dá um laudo. Aí eu falo, o quê? Tem isso mesmo. Querem comprar. E a gente vê isso, né, nos movimentos dos colegas falando sobre. Hoje o boom é ser autista, porque aí vem a dispensa das coisas, né, tributárias, né? Então eu falo, peraí, não é assim não. Até porque é um ônus enorme, não é? Então a gente vê e toma-se um cuidado dentro da saúde mental para que isso, né, nossa profissão, a minha profissão, não seja algo
é enganadora, né? Porque eu sei que tem colegas que dão. Desculpa te falar. Mas Mas aí eu não estou falando deles, estou falando de mim. Né? Então eu sempre cuido com zelo, né? Olho com zelo essa parte do psicodiagnóstico. Eu acho que eu amo premiar essa praia, né? É minha praia. Eu amo avaliar, eu amo fechar assim, o diagnóstico, mas tudo tem que ser com cautela, com tempo, com um olhar delicado, com a aplicação de testes, para que aquele indivíduo seja, que ele receba um psicodiagnóstico digno. Né? Não, e direcionado, né? Porque quem chega pedindo um diagnóstico é porque não está sentindo nada. Porque quem está sentindo, ela quer uma resposta. E não necessariamente é um laudo. Às vezes olha, eu estou passando por isso. Aí você chega à conclusão e ela fala, nossa, então é isso. Mas ela não sabe o que é, ela só está sentindo aquela dor e ela chega procurando por isso, ela não procura um laudo. Isso é um fato, né? Quando o indivíduo está desesperado para resolver aquela solução, ele vai procurar ajuda. Né? Eu atendi um senhor, eu gosto de sempre partilhar quadro clínico, porque as pessoas também têm que entender da parte da prática. Né? Um senhor, para mim, muito renomado em Itaperuna, na região, me falou assim, Jack, eu não sei mais o que fazer comigo. Me ajuda, pelo amor de Deus. Aí eu virei para ele e falei assim, você está sujeito a encarar, porque não é fácil. Essa investigação, estou. Aí comecei o trabalho. Investigar. E por fim se fechou no nível suporte 1. Com todas as características sensoriais, né, contato visual, dificuldade de relacionamento social e por aí vai. Mas aquele homem era um gênio na matemática, no cálculo. Minha filha, ele não ganhava ninguém. Ele tinha um pensamento muito rápido, né, muito acelerado, mas é claro que são características, né, do autismo, essa parte de tem uns que são superdotados, né, então, enfim, aí no final ele falou assim, muito obrigado, agora tudo que eu sentia mais de 40 anos atrás foi selado. É muito bom quando você é suporte para a vida do outro. Não, com certeza, sem dúvida. É muito bom. É por isso que eu falo que às vezes quando você vai em busca de eu sou isso, eu quero laudo, essa pessoa não está sentindo. Não está, ela não está passando. Porque por mais, quer dizer, benesses, um desconto numa compra de carro ou isso também é muito irrelevante perto do ônus que da dificuldade que de viver numa condição diferente das outras pessoas. Porque é ruim você não conseguir enxergar, não conseguir viver da mesma forma que o outro. E aí você vê o indivíduo comprando essas cordinhas de transtornos pela internet usando. Eu sempre achei que a venda desse material não deveria ser feita, essa comercialização não deveria ser feita, tipo assim, eu vou lá no camelô e compro. Eu acho que não deveria, porque, na verdade, ela parte de uma ideia de que existe um estudo ali, um exame. Então eu acho assim, só poderia ser concedido a pessoas, sei lá, ter um identificador, deveria ter alguma coisa, sabe, para dar uma... Porque qualquer um pode comprar. Pode comprar, pode furar fila, enfim. Eu acho que essas cordinhas deveriam ser distribuídas após o fechamento do diagnóstico pelo médico. Exatamente. Eu acho que o município tinha que comprar. Né? Agora, você, por exemplo, eu ter acesso para comprar em camelô, internet, de jeito nenhum.
Meu filho nunca quis usar. De jeito nenhum, tá certo. Ele não quis, não. No começo ele falou, ele achou legal, ele falou assim, oba, vou poder entrar de graça no cinema. Mas aí depois eu acho que ele não quis, aí ficou, nunca usou. Até a gente comprou um pra ele, mas ele nunca usou, nunca. Também nunca insistimos para que ele fizesse isso, nem pra fila, pra nada. A gente sempre. Sei lá, a gente passou 8 anos sem isso, então continuamos. Mas voltando a falar do border, fala um pouquinho da impulsividade dele. Bom, o border ele tem essa característica de impulsividade, né? De ir com a intensidade em tudo possível naquela situação. Ele vai até o fim, Gisele. Ele vai até o fim. Não adianta você falar não. Ele vai. Por mais que ele quebra a cara, mas ele vai. Ele não respeita, né, a opinião do outro quando ele está em crise. Né? Aí vem nessa parte de impulsividade o desvio do quadro emocional. Né? Quando ele bate com a cara na porta, ele automaticamente vê que ele errou, aí vem aquele borbulhão de pensamento, de emoções naquele momento, de culpa, de raiva, de tudo. Poxa, mas ele nunca reconhece. Fulana falou que eu não deveria ir. Não, entendeu? Essa parte da impulsividade que eu falo. Eles não aceitam. Não aceitam. Está errado. Não, de jeito nenhum. Então, isso mas aí é que tá. Ele vai de acordo com o que ele pensa. Exato. E não gosta de ser questionado. A questão é tipo um Todd. Um Todd. É um Todd mais, né, mais avançado. Né? E essa impulsividade dele no comportamento em tudo na vida. Na parte de alimentação, na parte de relação sexual, e na parte, né, da evolução mesmo, durante o cotidiano da vida. Ele é impossível ali. Em tudo. A esposa, os filhos. E como que, assim, profissionalmente eles conseguem êxito? Eles têm alguma dificuldade para poder estar se manter num emprego, por exemplo, terminar uma faculdade? Eles têm essa limitação ou eles conseguem deslanchar nesse campo? Muitos conseguem terminar sem problema nenhum, né? Porque já chegam na faculdade claudados, né? Porque a faculdade logo nota alguma coisa diferente, quem já reconhece pede o médico laudo e já apresenta o laudo para a faculdade. Então a faculdade já sabe. Né? Eu tenho, não é um problema, eu tenho uma realidade aqui, né, que eu tenho que olhar com carinho, olhar com mais atenção, igual os TDAHs, né, que levam laudos. Né? Eu tenho que aplicar uma prova não numa sala cheia. Né? Eu tenho que entender a dificuldade daquele indivíduo. Né? Porque isso tudo pode prejudicar em nota, né, na parte, não que ele não consiga, mas o desvio do foco do TDAH é muito grande dependendo do grau, que ele não consegue prestar atenção. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Mas eu digo assim, porque você imagina, a pessoa que vive nessa intensidade, você trabalhar num ambiente corporativo, por exemplo, não só na vida cotidiana de família, mas no trabalho. Você imagina você trabalhar, você ser subordinado a uma pessoa que é desse jeito, ou o contrário, você chefiar uma pessoa assim, e como que se eles conseguem manter, né, de ter uma vida linear. Quer dizer, ninguém tem, mas normalmente uma vida que tenha mais um regramento ali. Né? Na verdade, eles não conseguem ter, eles têm dificuldade de aceitar regras. Né? Só o deles é o certo. Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Ele vai lutar por aquilo. Né? Entendi. Porque a impulsividade faz que ele lute pelaquela situação. Por mais que ele esteja errado, todo mundo reconhecendo o erro, ele demora a perceber o erro. Mas chega uma hora que ele percebe, ou não? Dependendo, ele vai fugir. Disfarçadamente,
daquela situação. Eles são mais compulsivos, assim, para drogas ou álcool ou não tem padrão? Tudo é compulsivo, tudo é impossível, né? Então tudo é perigoso, né? Dentro desse quadro. Ele não consegue tomar um copo de cerveja, vamos supor, muitos não conseguem. Então precisa, né, estar em movimento. E assim é durante todo o processo diário, né, da alimentação, né? Ou demais ou nada. Então, é por esse motivo que a terapia ela vem intervir, né? Ajudando aquele indivíduo, né, a se poderar, né, a se equilibrar, né, trazendo aquela realidade, mas mostrando que não é assim. Né? Então, não é fácil você conduzir uma sessão com um border, né? Porque às vezes Ele mente às vezes sim. na terapia? Dá pra saber que ele Dá. tá mentindo? Se ele te conta uma história onde ele é a vítima? Ele entra em contradição a todo momento, né? Por questões da personalidade. Aí eu penso, penso, né? Tem um trem errado aí. Ele me falou uma coisa há minutos Porque agora. tem aquela pessoa que toda vez que ela vai te contar uma história, são dois tipos de pessoa. Aquela que toda vez que ela conta uma história, ela é a protagonista, ela é aquela que salva. Então toda vez que ela vai te contar, ela diz, não, porque aí eu fui lá e falei. E ela não fez isso. Ou até fez, mas é sempre ela. Sempre com ar de comentando. Com aquele ar de que saindo como super-herói. Eu resolvi aquilo, eu consegui. E tem aquela que sempre é a vítima. É porque todo mundo me persegue, todas as pessoas têm inveja de mim. Porque sempre tem esses dois tipos de história, daquela que fala que faz muito e ela nunca conta uma derrota, ela nunca conta, nossa, passei uma vergonha porque fiz tal coisa. Ou fui fazer isso, acabei metendo os pés. Ela nunca tem uma derrota. Ou se tem a derrota é porque foi uma perseguição, ela foi injustiçada. Aquilo que eu te falei lá no início, eles precisam chamar a atenção de alguma forma. E muitas das vezes são vítimas. Né? Porque eu sou aquilo, sou isso. Porque eu tenho depressão. Pode ser fato. Mas eles usam todo esse lado negativo em favor deles. Né? Para a gente ficar com peninha, com dó. Né? Porque eles precisam de atenção, de afeto. E quando você não demonstra, eles mudam de comportamento. Entendi. Entende? Eles percebem muito rápido. Então, não é fácil você administrar sessões, né? Conduzir sessões com esses quadros de personalidade muito agudo, né? Mas confesso que eu gosto, né, desses pacientes que chegam, porque a gente consegue, teoricamente, criar vínculo. Sim. Né? Entre aspas, vínculo que eu falo, terapêutico. Né? E muitos colegas não atendem porque não tem medo. Medo como assim? Medo de... Não vou atender porque é um quadro já chega fechado de borderline, medo de agressão. Principalmente mulher hoje. Não é que é preconceito, tem essa Mas como é que eu posso dizer? Essa dificuldade. Mas ele às vezes ele não é agressivo do nada. Não, do nada. Não é, mas eles têm, né, tem colega que tem medo, né, de atender caso de CAPS, de saúde mental, claro, que a gente precisa estar atento a tudo. Né? Claro que eu não vou atender um quadro psiquiátrico com a porta trancada. Né? Então a gente tem mecanismo que a gente consegue falar rapidamente com a secretária e dar um sinal que não está bem. Né? Mas a gente não pode também demonstrar para ele que a gente está inseguro. Porque ele
né? Sempre vai vir olhar de fraco e vai entrar sobre E tem aquele- isso também, de olhar que você tá com medo ou que você tá com receio e ele tentar partir para agressão mesmo. Mas muitos pacientes dessa situação precisam ser ouvidos. Uhum. Eles são carentes de alguém que escute, alguém que aconselhe, Uhum. alguém de fato que dá voz para eles. Uhum. É, porque é o que todo mundo, né, precisa. E ele tem capacidade para reconhecer sentimento, por exemplo, ele se sente. Ele acha que você não ama, mas se você demonstra amor, ele entende isso? Sim, Aí ele consegue aceitar isso. porque ele precisa dessa reação minha Uhum. para se sentir amado. Entendi. Então ele tem essa capacidade. Então não é só. Não é aquele que você fala que ama, você demonstra e a pessoa continua desconfiando de você. Não é assim. Ele não é desse jeito. Ele tem um limitador, né? Um bloqueio que eu chamo de divisão afetiva, né? Mas ele compreende o afeto. É a forma que você olha, a forma que você conduz, a forma que você, né, o interpreta, a forma que você escuta, né? E muitas das vezes repetem a mesma história em toda a sessão. E aí você tem que fazer como terapeuticamente, fingir que você não ouviu. Não tinha ouvido a primeira vez. E entender. Entendi. É porque fica essa. E como é que ele. Como assim, num momento de. Como que ele se regula emocionalmente? Muito. Ele há essa vontade, ele tem essa consciência de falar, de tentar se regular, ou de ter alguma coisa que outras pessoas possam fazer. Por exemplo, no autismo a gente sabe às vezes que quando numa crise o apertar vai regulando a pessoa, às vezes ela precisa estar deitada no chão, às vezes ela precisa de alguma coisa que consegue regular. Com eles tem isso. Em consultório, eu peguei um caso de uma crise, mas foi uma crise que desencadeou, né, por conta de algo que ela lembrou que ela passou com o pai. Né, e aquilo foi motivo de estabilizar. E aí eu tive que conter, dar água. E aí eu vou entrando em outro processo, né, conduzindo também a musicoterapia, ligando um som, né, de calma, igual aquele momento que nós tivemos de intervenção de ansiedade, para que o paciente saia calmo, regulado dali. Entendi. E muitas das vezes não é fácil. Né? Quando está além da terapia, o meu objetivo é ligar para o médico, ó, não consegui, está intenso. Já aconteceu isso lá no posto de saúde. Né? Um caso desse atendendo lá. E eu gosto sempre de estar num dia que tem um psiquiatra. Porque a gente já ajudou, né? colega, vem cá. Né? E foi muito bom trocar essas figurinhas. Entendi. Porque a psiquiatria precisa da psicologia e a psicologia da psiquiatria. Não é verdade? Nós não temos condições de conduzir nada sozinho. Não. Além do que a gente possa conduzir. Não, com certeza não é verdade? não, é verdade. É porque a gente são situações, né, que a gente vive e tem que ser observada, como você disse, ter um pouco de empatia ao mesmo tempo de cuidado, porque a gente, né, fica exposto, como você mesmo diz, é bom ter o respaldo de um psiquiatra, né, de estar nesse conjunto. Nunca chegar a um diagnóstico pura e simplesmente na primeira olhada, né? E eu acho que é muito perigoso quando alguém tem esse olhar. Na primeira consulta, bate o seu carimbo. Aquele indivíduo pode mudar de comportamento por segundo. Você não vai avaliar de jeito nenhum por uma sessão, identificar, não. É um tempo que precisa. Né?
Um tempo que eu não falo para você qual é o tempo. Cada caso é um caso. Tem tempo que você demora 3 meses, 1 mês para fechar, e por aí vai. Entende? Porque aquele indivíduo ele pode estar em constante mudança. Sim. Né? Nós estamos, né, em constante Nós somos mudança. um ser. Eu tenho certeza que esse tema a gente ficaria falando aqui e ele acabava entrando numa seara muito técnica, né? Porque é um assunto de muita importância, mas é um assunto que requer um conhecimento muito técnico, muito aprofundado, e é algo que a gente vai ficar debatendo aqui toda a vida, né? Exatamente. E é muito importante a gente conhecer esses transtornos, saber identificar, porque a gente sempre fala que através do conhecimento a gente cria o respeito, né, e a empatia. Isso é muito importante. Isso é muito né? importante. E o que a gente está conversando aqui, um bate-papo, é um bate-papo de uma partilha. Exato. Eu nem falo que a gente adentrou numa área científica, técnica, porque se a gente fosse entrar, não saiu era uma aula que demoraria até meia-noite. Exatamente. Porque tem detalhes, enfim. Mas que sirva, né, pelo menos de aprendizado e de pessoas que têm curiosidade de entender sobre um pouco, né? A gente foi bem raso. Com certeza. Né? Mas eu acho que já deu para o povo poder entender Deu sim. pouco do borderline. A gente vai chegando, né, ao nosso final da nossa aula hoje, né, com o Jaque. Agradecer sua presença. Isso. Mais uma vez aqui, prata da casa. Sempre bem-vindo, tá? Com temas interessantes. E é muito bom para poder estar ilustrando mesmo para as pessoas que nos assistem. Você quer deixar uma mensagem para as pessoas? Fica à vontade. A casa é sua. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua família. E eu sempre deixo por onde eu passo essa mensagem. Nunca desista de você. Existe algo preparado na sua vida. Não abandone os seus sonhos, projetos, por algo que é passageiro. Porque tem algo por detrás que Deus projeta na nossa vida, né, Vitória? Verdade. E vai organizando com o tempo. Eu só tenho a agradecer a sua presença, muito obrigada mesmo. A vocês, meus queridos, né, que nos acompanham. Acesse nossas redes sociais, que é o Instagram, @outcastpodcast, no YouTube, Outcast Podcast, e nosso portal, que é o www.outcast.com.br, e acesse nossos artigos. Nós temos artigos científicos. Quer saber da verdade, né? Não ficar acompanhando essas pessoas que falam qualquer coisa na internet? Nós temos lá artigos científicos escritos por pessoas que estudam o assunto, que estão antenadas com as novidades, com todos os avanços. E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço para todo mundo.